você aproveitar que você está ali, que você ou fracassou, que você está numa situação difícil, concorrência acirrada, você não fugir e não jogar tudo fora. Ficar nessa situação, porque ali naquele momento que a história mostra que podem surgir as ideias que vão até inovar ou revolucionar o segmento. Uma grande diferença que eu vejo entre pessoas que têm resultados melhores e as que não têm, são que existe um caminho que eu vejo um problema, eu encaro o problema como um desafio e eu vejo o desafio como uma oportunidade que se abre. As pessoas que têm baixo resultado fazem o processo contrário. Até o Einstein tem uma frase que eu gosto muito, ele dizia que não é que ele era muito esperto, é que ele ficava mais tempo com o problema. O simples fato de você ir ao mercado, conversar com o seu cliente, sair com a sua equipe comercial, olhar o seu consumidor tomando decisões ali onde elas realmente acontecem, já leva a uma série de insights que a gente muitas vezes ignora. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com meu sócio, parceiro, companheiro de viagem, amigo, a pessoa com mais brigo na vida, fora a Marília, depois a pessoa com quem eu mais converso, vai e volta, do tipo, super legal estar aqui com você, Marcelo, para mais um podcast, o lugar onde a gente fala de gestão, vendas e liderança. Lembre que aqui a gente leva vendas a sério. Hoje o papo é sobre publicidade, vai conectar com vendas com certeza absoluta, até porque o nosso convidado já falou que tem que vender mesmo, que todo mundo vende, a gente super concorda com isso, mas sempre de maneira informal, descontraída. Então hoje vai ser uma conversa diferente. Marcelo, antes da gente começar e da gente relembrar das pessoas curtirem, compartilharem, fazerem a reunião para discutir com todo mundo, algum comentário de alguém que eu me lembre lá atrás nas antigas, você estava fazendo SPM, né? Então você tem um pezinho aí na publicidade que acho que pouca gente sabe desse teu passado aí. E aí, como é que conecta com o mundo de hoje? Em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você, Raul. E, cara, veja, fui para publicidade, daí depois eu fui para o marketing, dentro da própria SPM. Eu lembro que eu queria ser redator publicitário, né? E aí, adorava escrever, sempre adorei. Mas aí eu olhei e falei, o redator publicitário está seguindo a estratégia de alguém. Aí eu fui atrás do marketing para entender qual que era isso, né? E depois disso a gente foi para vendas e tive uma agência, enfim, todo esse caminho. Então, ajuda demais, né? Porque você consegue ver, principalmente pelo marketing, a questão mais estratégica do processo. E essa visão mais estratégica, ela é super importante para a gente construir, né, uma estratégia comercial. Ainda mais hoje em dia que marketing, publicidade e vendas está mais interligado do que nunca, né? Eu sempre falo que foram vários momentos, né? Teve um momento em que marketing, publicidade era muito importante, né? Tinha lá 4, 5 canais, então publicidade atingia todos esses canais e era super importante. Depois, vendas foi muito importante, né? Aquele ciclo de Ambev, põe 500 caras na rua, reunião todo dia, aquela força brutal de vendas. E agora eu acho que a gente está num momento em que marketing está voltando a ganhar uma importância muito grande junto com vendas, em alguns casos, em algumas áreas das vendas, até se sobrepondo a vendas, como por exemplo o processo de prospecção aí, que ganhou uma dimensão muito forte. Então o bom da gente vir dessa área é que a gente aprende isso. E o mais legal hoje, acho que do nosso bate-papo de hoje, do nosso podcast de hoje, é que a gente vai trazer um cara que consegue identificar oportunidades disfarçadas dentro do processo, né? Eu conheci hoje o nosso entrevistado por meio do livro Oportunidades Disfarçadas. É um livro excelente, eu gosto muito do jeito de escrever. Raul me falou agora que está na segunda Oportunidades Disfarçadas 2, então é um cara que tem muito para falar para a gente de publicidade, de marketing, mas acima de tudo de como descobrir essas oportunidades disfarçadas aí no mercado. Tem muitas. E o nosso convidado de hoje pediu para ser apresentado de maneira estoica, inclusive, resumida, né, do tipo minimalista, que eu gosto muito disso, porque quando começa aquele currículo, né, já fica até chato a introdução, mas ele é escritor. Inclusive, oportunidades disfarçadas era uma oportunidade disfarçada. O Carlos, né, pode até falar sobre isso, porque claramente, né, do tipo, lançou uma agência, do tipo, começou a funcionar muito legal. É empresário, que então sente na dor, na pele, de pagar imposto, de ter funcionário, de ter, né, de lidar com a concorrência, quer dizer, está vivendo no dia a dia, né, aquele só falar, não, está vivendo isso, e é publicitário também, tá
sangue na veia aí, com orgulho, dizendo vamos fazer algo diferente. Então, Carlos, super obrigado por vir, super obrigado pelo convite. Vamos começar, antes de falar do teu livro e das oportunidades disfarçadas, a gente estava conversando antes sobre filtrar informação. Né, com a leitura, você estava dizendo, né, que você gosta de anotar os livros, você me mostrou até teu livro de economia todo anotado, cheio de papelzinho, você falou que você tem o mesmo hábito que eu tenho de ler, anotando num caderno, e depois tem um caderno cheio de anotações, e aí vai colecionando cadernos também, então tem os livros e tem um resumo dos cadernos, mas a verdade é que a gente está cada vez mais bombardeado de informação, e você que é um cara da área de publicidade, está olhando não só informação publicada, mas também anúncios da concorrência, estudando tendências de mercado, o que está acontecendo com as pessoas, com o consumidor, a economia, quer dizer, do tipo, tudo ao mesmo tempo agora. Como é que você está lidando com isso? Como é que se filtra? E que informações você poderia dar para quem nos ouve que ajudam, né, a trabalhar esse mundo de informação e transformar em algo mais inteligente, mais produtivo? Olá, Raul. Olá, Marcelo. Olá, os nossos ouvintes aí. Eu gostaria, na verdade, antes de agradecer o convite, eu ouço aí os podcasts de vocês, então eu dou os parabéns aí pela trajetória de vocês. Eu agradeço o convite, essa oportunidade de dividir e falar sobre um tema que eu sou apaixonado. É você que ouve? Porque a gente tinha a gente estava tentando descobrir quem que era aquele que aparecia no relatório. Descobrimos, Marcelo, olha aí que coisa boa. Então obrigado, Carlos, obrigado. Eu estava ouvindo do Carlos Alberto Júlio, que também gosto muito. Ele já foi meu cliente quando ele passou pela Tecnisa, então a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, então também admiro muito ele. Mas eu quero agradecer alguém que está aí no meio do caminho, que não está aparecendo aqui com a gente, que é a Dani Mocelin, e ela que fez todo o trabalho de mandar os e-mails, de agendar, de me fazer entrar nessa plataforma, né, no StreamYard, que eu nunca tinha entrado. Então, agradecer ela também, que eu gosto sempre de falar com as pessoas que estão no meio do processo, né? Ela é ótima, a Dani é 10. Então, aí, agradecer também ela, né, por fazer essa ponte. Bom, com relação às informações, nós temos aí, assim, a gente realmente bombardeado por informações de todos os lados hoje, né? Antigamente você tinha as revistas, tinha a TV, então você até tinha os momentos que você ia se informar sobre as coisas, e hoje é o tempo todo entrando no seu celular, né? E aí as pesquisas mostram que, assim, quanto mais informação tem, menos a gente segura, então é isso que me preocupa. Então, uma dica que eu dou, que eu já faço há muito tempo, eu pratico meditação, né? Isso me ajuda demais a fazer a chegar num estado aí, que vocês falam, que eu acho que foi o Marcelo que falou, né, esse podcast específico do Carlos Alberto Júlio, que é fugir do ruído, que alguém falou isso para ele. O importante é você sair do ruído. Então, assim, a gente é bombardeado, sim, o dia todo, a gente precisa estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, com a economia, com a concorrência, com as novidades, enfim, mas você tem um momento seu onde você fica ali no cantinho, tenta parar de pensar, e aí as informações eu brinco como se a poeira fosse baixando, e aí você consegue identificar as coisas que realmente são importantes para você gravar, o que você quer se aprofundar mais. Então, esse é um jeito que eu consigo lidar com essas informações. Perfeito. Você sabe que eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos que está fazendo o que se chama de Silent Retreat. Então, eles vão para um hotel, tipo, geralmente é no Arizona, no deserto, e ficam 4 ou 5 dias que você não pode falar, aquelas coisas de monge que não pode falar. No primeiro dia, na verdade, ainda tem, né, um pouco de conversa, etc., mas daí, a partir daí, a ideia é ir eliminando, não tem celular, não tem e-mail, não tem nada, e é muito engraçado de você ver, porque eu acho que foi Jung que falou que quando você olha com muita atenção para o abismo olha de volta para você. E aí, né, então tem gente que fica olhando um cactus, por exemplo, e quando você fica olhando muito tempo a mesma coisa, né, quando eu estava fazendo uma formação minha uma vez, a gente tinha que ficar olhando uma vela. E é muito louco você ficar olhando, daqui a pouco a vela realmente ela se transforma, porque você deu atenção para ela. E tem um exercício que as pessoas fazem, que elas ficam olhando uma para a outra em silêncio, só isso. E tem gente que começa a chorar no meio do exercício só por causa disso. Então, essa questão de você conseguir eliminar o ruído, né, se centrar, focar,
é fantástico. Eu sou grande fã da meditação também. Falando em meditação, que claramente é uma oportunidade disfarçada para todo mundo, porque ela está aí, está disponível, tem informação, tá, né? É grátis, pô, ainda por cima, né? Tipo, não, imagina, né? Tipo, é um bem fantástico. Acho que devia ensinar na escola, de verdade mesmo. Eu acho que nossos filhos se beneficiariam muito disso. Vamos falar de oportunidades disfarçadas. Você estava indo pela vida e, de repente, alguma coisa aconteceu e falou: eu vou escrever um livro. E esse livro vai se chamar Oportunidades Disfarçadas. Conta pra gente como é que foi esse momento do chega de enrolar, isso aqui é um chamado, vou fazer esse negócio, não posso morrer sem lançar esse livro, vou fazer esse livro. Conta pra gente como é que foi isso aí. Na verdade, foi uma oportunidade disfarçada ao redor. Eu estava lançando a minha agência, eu lancei no ano 2000. Essa agência depois ela foi vendida para um grupo internacional, que é o Dentsu, que é o quarto maior grupo de comunicação do mundo. E aí, mas no comecinho da agência, a gente conquistou a conta do Valor Econômico, do jornal Valor Econômico, e aí eu recebi o convite, né, na época o presidente, o Flávio Pestana, de escrever artigos no jornal. E eu comecei escrevendo artigos sobre o mercado publicitário e tal, e recebia o feedback quase nulo. Né? Você vê 3, 4, 2 e-mails, nenhum e-mail. Na época... É triste isso, né? É engraçado isso, né? Tipo, a gente joga uma coisa no mundo todo cheio de esperança e aí... Você diz, pô, né? Aí você vai ver quem deu um like é uma pessoa da tua família, a mãe, o filho. Aí você diz, pô, né? Tipo, valeu, obrigado, né? Mas, né? Pô. Isso me angustiava muito, porque eu me dedicava a escrever, né? Eu sou redator, da minha formação de publicidade é redação, então eu escrevia e burilava e cortava, enfim. Então eu achava que tinha uma mensagem legal e eu brincava assim que passava as bolas de feno, sabe? Ninguém falava nada. Até que um dia eu escrevi Oportunidades Disfarçadas, né? Que trazia, acho que 5, 6 casos de como a Fanta surgiu na guerra, a Sucro União, de uma concorrência acirrada no segmento. Eram 5 histórias havaianas. E, cara, eu recebi aí 50, 60 e-mails. E as pessoas perguntando, em qual livro que você tirou isso? E eu não tirei de um livro, eu tirei de vários lugares. Né? Aí eu falei, pô, que legal. Aí eu escrevi o segundo. E foi aumentando. Né? Ao todo eu escrevi 16 artigos no Valor Econômico, recebi mais de 1.000 e-mails. Eu vi que eu tinha uma oportunidade disfarçada na minha mão. Né? E aí eu falei, agora eu vou escrever um livro. E aí, enquanto eu tocava a agência, eu fui escrevendo o livro nas horas vagas, no final de semana, e demorou entre 6 e 7 anos para eu conseguir colocar as 200 histórias, separar em capítulos, né? E aí ele foi lançado em 2009 e foi um best-seller, já vendeu mais de 100.000 exemplares, foi lançado no Portugal. Em 2019, eu lancei o segundo, que é esse daqui, acho que o Marcelo não conhecia ainda, eu vou mandar para você, esse é o 2, que já é um best-seller também, que traz mais 200 casos de pessoas e empresas que transformaram problemas em oportunidades. E aí, nesse meio do caminho, comecei a receber convites para dar palestras, né, sobre o tema, e também eu venho dando palestras também, mas a minha atividade principal hoje é justamente... Eu tenho uma agência de estratégia onde eu aplico o conceito oportunidades disfarçadas em empresas. Então, é uma agência de comunicação, mas que também vamos dizer assim, a minha paixão hoje é que me entregue um grande problema, porque usando esse conhecimento todo das oportunidades disfarçadas e uma metodologia própria, geralmente eu consigo descobrir uma oportunidade disfarçada para esse cliente. E isso que me encanta hoje. Maravilha. Marcelo. Carlos, e qual que é das histórias todas que você contou nos seus livros a que você mais olhou e falou, pô, tem uma metodologia aí? Quando que foi que a coisa explodiu na sua cabeça? Falou que tem um método, né? Porque no começo você começa a contar as histórias, elas são aleatórias, uma para lá, outra para cá, outra para cá. Depois você falou, opa, começou a se desenhar um método aqui. Quando é que isso decantou na sua cabeça? Porque entender o método, às vezes, é tão importante, ou é mais importante do que todo o processo, né? Mas um não existe sem o outro. A repetição ali das oportunidades disfarçadas levam ao método. Qual história que você conta no livro
eu achei várias super interessantes nos livros. E quando é que isso virou um método e como você decodificou isso? Fala isso para gente. Olha, o que me impressionou muito foi a Toyota. A Toyota é disparada aí a empresa que eu mais admiro, olhando do ponto de vista das oportunidades disfarçadas, porque ela tem uma história, ela surgiu ali, assim, onde ela realmente ela deu um salto, foi durante a Segunda Guerra Mundial, porque o mercado japonês estava completamente destruído e eles também não conseguiam competir com o mercado externo. Imagina competir com as gigantes americanas. E então, ali naquele cenário de pós-guerra, destruição, miséria, eles conseguiram reinventar a empresa simplesmente olhando para dentro, né? Aproveitando o que tinha à mão, usando a criatividade dos funcionários, evitando desperdício e voltando para o básico. E essa foi a base do sistema Toyota de produção e o sistema de melhoria contínua. Significa que o processo nunca está redondo, ele está sempre aberto a aperfeiçoamento. E o fato, até hoje, eles têm uma meta aí de 1 milhão de reclamações, sugestões e ideias, né, que eles têm que atingir essa meta. Eles pedem para os funcionários contribuírem, inclusive os funcionários que mais dão ideias, insights, eles são reconhecidos dentro da empresa. E não por acaso a Toyota, aí a gente já viveu aí 60, 70 anos, né, pós-guerra, e eles continuam sendo a maior montadora do mundo, inclusive estrela do mercado de carros elétricos e híbridos. E, né, a gente fala muito sobre a Tesla, mas o valor das ações da Toyota é quase o dobro. Então, assim, é uma empresa que eu admiro demais, porque assim, eles nunca estão fechados, né? Existe até uma frase de um poeta espanhol, o Antônio Machado, que diz que "Ei, caminhante, não há caminho, o caminho está em caminhar". Então, assim, o processo deles não é rígido, o processo deles é aberto à melhoria contínua. E isso deu a base para a minha metodologia, né? Que é totalmente baseada no problema, no aprofundamento do problema, no encantamento, até no amor ao problema, vamos dizer assim, né? No primeiro momento, você não quer saber de problema, isso até a ciência mostra. Quando alguém traz uma notícia ruim para você, ou enfim, uma coisa que você não quer enxergar, a sua primeira reação é de rejeição, de revolta. Não é por acaso que os reis matavam os mensageiros que traziam as notícias ruins, né? Isso mostra que você fica bravo, você quer descontar em alguém, né? Mas a ciência mostra também que se você consegue vencer esse primeiro momento de rejeição e consegue olhar para o problema, como o Raul estava falando de olhar para a vela, e olhar de verdade e tentar se aprofundar no problema, aos poucos você começa a se interessar por ele e aí você começa a ter uma relação que é quase mágica, eu diria. Você começa, sim, a pensar nisso o tempo todo, né? Até o Einstein tem uma frase que eu gosto muito, ele dizia que não é que ele era muito esperto, é que ele ficava mais tempo com o problema, entendeu? Eu gosto disso, porque a gente, na nossa cultura ocidental, eu quero tirar da frente, eu quero varrer para debaixo do tapete, eu quero mandar embora o cara que cometeu o erro, ou que fracassou, eu quero esquecer aquela história. Enquanto que a gente percebe, ao longo dessas oportunidades passadas, e são milhares, né, que eu venho coletando ao longo desses 20 anos, é justamente o contrário. É você permanecer no desconforto, é você aproveitar que você está ali, que você ou fracassou, que você está numa situação difícil, de concorrência acirrada, você não fugir e não jogar tudo fora, ficar nessa situação, porque ali, naquele momento, que a história mostra que podem surgir as ideias que vão até inovar ou revolucionar os segmentos, e isso me encanta bastante. Infelizmente, as pessoas não conseguem ficar nessa situação de desconforto. Elas querem sair o mais rápido possível. Então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, a Toyota foi a base da minha metodologia. Mas isso é muito legal que você falou, né, Carlos, de olhar para o problema, né? Esses dias eu estava lendo do budismo, né? Estava lendo a história do Buda, né? Do Siddhartha Gautama, e ele era um príncipe, né? Vivia dentro de um castelo, né? Enfim, dentro de toda uma estrutura, né? E o pai dele não deixava ele sair na rua, porque ele não queria que ele visse as coisas ruins que existiam no mundo, né? A definição perfeita da bolha.
certo? Exatamente, ele vivia na bolha, né? E a gente às vezes vive na bolha sem estar no castelo, né? Na bolha do celular, na bolha do glamour e essas coisas todas. E aí ele sai, primeira coisa que ele vê é um cara doente. Ele nunca tinha visto ninguém doente, olha que loucura. E aí ele pergunta pro cara que saiu com ele do castelo, quem que é? O cara tá doente. De repente ele viu um cara morto e ele falou, quem que é esse cara morto? Né? E aí, quem que esse cara tá assim? Ele não sabia o que era aquilo. Daí o cara falou, não, esse cara tá morto, né? E aí ele foi ver os monges que meditavam e passavam fome, assim, fazer aquele meditação extrema. E ele foi viver isso, né? E aí ele descobriu que ele estava vivendo o problema dentro do problema. E aí ele falou, também não está funcionando, vou me afastar um pouco e olhar o problema de fora e assim conseguir a iluminação que eu quero conseguir, né? Então isso é muito louco, né? É olhar para o problema, né? Então você vê todos os grandes pensadores, você falou de Einstein, você falou, a gente tá falando de Buda, vários pensadores desses olharam para o problema com atenção, né? E olhar para o problema com atenção faz com que você ilumine, né? Cada um à sua maneira, mas se você ignorar o problema, você não vai iluminar nunca, né? Então, você sabe muito bacana essa base. Por coincidência, ontem o artigo que eu estava escrevendo para o artigo dessa semana, eu dizia que uma grande diferença que eu vejo entre pessoas que têm resultados melhores e as que não têm, são que existe um caminho que eu vejo um problema, eu encaro o problema como um desafio e eu vejo o desafio como uma oportunidade que se abre. As pessoas que têm baixo resultado fazem o processo contrário. Elas vêm, certo? E ficam presas no problema. Certo? Elas veem uma oportunidade e dizem, isso aí é desafiador, não sei o quê, esse desafio vai exigir que eu saia da zona de conforto, porque se você parar para olhar, tem outra questão aqui interessante que é, eu tenho que olhar o que está acontecendo e dizer se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, se eu continuar pensando o que eu estou pensando, se eu continuar repetindo o padrão, eu vou ter este resultado. E aí? Note como eu, ao olhar a vela, na verdade, estou começando a olhar para mim, o que eu posso fazer, como eu posso reagir, como eu posso pegar o que existe, né? E eu gosto muito disso porque nesse processo todo, e aí, Carlos, você pode falar um pouquinho sobre isso, que tipo de problema que chega para você, porque geralmente existiu uma repetição de um padrão que não está dando certo, e aí as pessoas dizem, Carlos, eu preciso de ajuda. Geralmente, né, as pessoas que chegam para você provavelmente dizem, Carlos, eu preciso de ajuda, né? Então, que tipo de ajuda é? Mas quando você começa a cutucar e encontrar caminho, ou tentar encontrar caminhos diferentes, uma das principais resistências é as coisas sempre foram assim, nós sempre fazemos desse jeito, e aí então vem um desconforto. E aí e é engraçado que estar de fora ajuda a perceber isso melhor, né? Como que você lida, então, nesta transição das pessoas de saírem desta zona de conforto, de reconhecerem que, no fundo, a questão não é só a oportunidade, o desafio, o problema, a questão é como nós estamos lidando com isso. Porque uma oportunidade disfarçada só passa a ser oportunidade se eu fizer algo. Todas as tuas histórias, tenho certeza absoluta que tem, no fundo, alguém que olhou e fez alguma coisa. Não ficou pensando, não ficou... né? Então, fala um pouquinho sobre esse processo de você liderar um grupo de pessoas que às vezes está estabelecido, dizendo, ok, vamos ter um olhar diferente aqui. Na verdade, o que eu mais gosto hoje é de um grande problema, né? Eu gosto porque assim, isso é o oposto, né? No nosso mercado em comunicação, as pessoas querem aquela verba grande e aquele produto que já vai correr para o abraço. E isso, para dizer a verdade, depois de 30 anos trabalhando no segmento, não é o que me empolga. O que me empolga realmente é aquele desafio grande, né? Então, quando o cliente me procura com esse desafio, eu tenho uma visão já bastante, vamos dizer assim, diferente, onde a primeira coisa que eu procuro fazer é me aprofundar naquele problema com real interesse. E a ciência mostra que quando a gente se interessa, cara, pode ser qualquer assunto, tá? Um assunto que a princípio seja o mais chato possível. Quando você começa a realmente se interessar, aos poucos você começa a achar aquilo mais legal. E com o tempo você passa a gostar até daquilo. Então, o que está dizendo não sou eu, é a ciência que mostra isso, né? O interesse leva a você se importar, e você se importar leva até ao amor, né, daquilo. E, então, esse é o primeiro ponto. Porque daí eu fico pensando o tempo todo, eu penso quando estou tomando banho, né? Mas o meu método leva em conta os milhares de histórias que eu tenho compiladas e que sempre vai ter alguma que se parece, de alguma maneira, com o desafio que eu estou vivendo.
Porque, assim, a gente diz que a gente vive num momento muito nunca antes na história, aquela coisa toda, mas, assim, no básico, os problemas se parecem muito, né? São, assim, ou crises, ou falta de recursos, ou concorrência acirrada, reclamações de clientes, erros, ou um fracasso de um produto, ou uma fatalidade. Geralmente, as empresas, elas, vamos dizer assim, os problemas que elas enfrentam estão contidas, né, em alguns poucos classificadores, como vendas baixas. E, geralmente as pessoas acham que a venda baixa é um problema do mercado, mas na verdade o que a gente percebe é que talvez as mudanças que acontecem o tempo todo, o cliente está querendo alguma outra coisa. Ele não quer, a gente está em mudança o tempo inteiro. Então, o que me leva a sempre, quando eu ouço essa frase, sempre foi assim, essa frase é ridícula. Porque se imaginar quanto tempo que nós estamos aí no mundo, quanto tempo que existe o mercado empresarial, né? Quando você fala que sempre foi assim, significa que sempre foi assim no último ano, na última década, mas assim, é muito pouco para você falar que sempre foi assim, né? E se sempre foi assim, é porque está na hora de mudar. Porque as mudanças acontecem o tempo todo, em tecnologia, nas próprias, nos anseios e desejos do seu consumidor. E eu acho que uma maneira de você acompanhar, né, a mudança é olhar para o que o seu cliente, o consumidor, está procurando e não olhar para o seu produto. Isso é um erro muito grande. Até vocês falaram, eu ouvi vocês falando num podcast com alguém no mercado imobiliário, e eu gostei muito do que o entrevistado falou. Ele disse que muitas vezes o corretor ele quer vender o imóvel e, na verdade, ele deveria estar preocupado com o problema do cliente. O que o cliente quer? Não é aquele imóvel, é o que o cliente quer. Porque uma vez que você ouve o que o cliente quer, você vai ter o imóvel para ele, não o contrário. Você tenta empurrar aquele imóvel porque é o que você quer vender. Então, isso mostra para mim já uma mentalidade bastante diferente. E, assim, entender que o mundo está sempre em movimento, que aquele cliente de ontem, hoje ele já quer outra coisa, né? E então é mais importante eu conversar com ele, ter vamos dizer assim, uma sensibilidade em perceber onde está a angústia dele, e aí eu vou ter uma solução para ele. Acho que, grosso modo, é isso que a gente usa para resolver os problemas, né? Sempre entrar no problema que você tem em mãos e ficar muito atento para onde as pessoas estão indo. E esquecer essas coisas do sempre foi assim, ou o lugar comum, vamos dizer assim, né? Porque a gente vive num mundo que é efeito manada. Todo mundo quer fazer as coisas iguais, né, como uma fórmula do sucesso. E isso não existe. Existe, inclusive, provavelmente um curso chamado A Fórmula do Sucesso, deve ter um livro chamado A Fórmula, já transformaram a Fórmula do Sucesso em fórmula mesmo, e seguindo a fórmula da fórmula. Então, é inacreditável. Mas acho que você estava falando do podcast que a gente fez com o Guilherme Machado. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, recomendo. Se você não conseguiu, realmente ficou muito bom. Inclusive, saíram várias pérolas. O Guilherme é excelente em sintetizar algumas, né, sacadas, e saíram várias dali. E realmente a gente falou sobre isso. Eu me lembro uma vez quando eu voltei do meu mestrado e estava procurando um lugar novo para morar, agora estava com um bebê, o apartamento de solteiro tinha ficado pequeno, e aí começou toda uma peregrinação, né? Curitiba, a gente foi para Joinville, foi para Maringá, pensamos em morar no Uruguai, foi onde eu acabei me mudando para os Estados Unidos, foi todo esse processo assim de comprar o apartamento. Eu me lembro claramente de um corretor que nos atendeu, estava nos mostrando, e ele disse, olha, eu vou mostrar para vocês, mas além disso aqui, eu tenho outros aqui, né? E no final tinha uns terrenos. E aí eu falei, seria uma opção para nós comprar um terreno. Ele falou, não vou nem mostrar para o senhor, que aí a minha comissão é menor. E ele falou isso, quer dizer, tipo, claramente, né? Do tipo, não, você, por favor, compre aqui, porque que é outra conversa que abre, assim, do tipo, de como alinhar os interesses de Raul, na verdade, ele salvou o seu casamento, porque filho novo, terreno e obra, ele teve uma iluminação e falou bem assim, eu vou salvar o casamento do Raul, porque nada sobrevive a filho novo e obra ao mesmo tempo, né? Mas você vê que ele poderia ter dado o mesmo recado de uma maneira mais inteligente, mais empática, né? Do tipo, então, né? Pensa no cliente. Então, olha, o senhor está passando pelo momento, né? A Marília você sabe, deixa
Deixa eu só engatar uma coisa aqui que o Carlos falou, que eu acho super bacana, e ele citou o Guilherme, né? São pessoas que observam a jornada, né? Porque a gente não observa a jornada, né? Então, assim, a gente passa muito por isso, cara. A gente tem uma empresa de consultoria também na área comercial e você acaba tocando em estratégia em vários momentos da consultoria. E às vezes você pega os decisores da empresa e você vê há quanto tempo esses decisores não vão no mercado ver o produto deles sendo consumido. Há quanto tempo esses caras não vão no mercado conversar com o cliente deles. E o simples fato de você ir ao mercado, conversar com o seu cliente, sair com a sua equipe comercial, olhar o seu consumidor tomando decisões ali onde elas realmente acontecem, já leva a uma série de insights que a gente muitas vezes ignora porque a gente fica trancado nas nossas salas, né? Então, essa coisa de metodologia para expor os decisores aos problemas e aos desafios é algo que eu acredito seja muito importante no seu processo de consultoria. Fala um pouco sobre isso, como é que você faz para os caras olharem para aquilo e mergulharem de verdade no problema e no desafio, Carlos? Eu vou contar só um caso que eu acho muito legal, que vai muito de encontro ao que você falou, Marcelo, que é de você não apenas ouvir o consumidor, mas assisti-lo consumindo o seu produto. A Procter & Gamble tinha o desafio de lançar um aspirador de pó que fosse o melhor do mercado, o mais robusto. Isso aconteceu nos anos 90. E aí ela resolveu enviar algumas pessoas até a casa dos clientes, né, para ver eles usando o produto. Enquanto se perguntava ali, mas o que você quer num aspirador novo? As pessoas diziam, os aspiradores atuais são ótimos, eles são potentes, né? Se eu quiser alguma coisa, que não faça tanto barulho, mas, assim, as pessoas respondiam o óbvio, né? Porque, como diz aqui o Morito, as pessoas não sabem o que é possível. Elas não sabem, né? A gente que tem que mostrar para elas, muitas vezes, para elas, o que elas precisam. Então, enquanto eles entrevistavam ali, uma dona de casa, ela estava fazendo café, derrubou um pouquinho de pó de café no chão, e aí ela abriu o armário, tirou uma vassoura e uma pá e foi lá recolher o pó. E a pesquisadora da Procter & Gamble ficou impressionada. Falou, mas você está falando que os aspiradores são ótimos, e por que você não pegou o aspirador agora? E aí ela respondeu, mas por que eu vou pegar aquele trambolhão, vir aqui, desenrolar fio, só para pegar esse pouquinho de pó? Não precisa. E aí ela viu aquilo, ela voltou com o insight para a sede, dizendo assim, olha, o consumidor não quer mais, ele quer menos. Ele quer uma coisa que seja mais prática que uma vassoura e uma pá. E aí eles desenvolveram um produto, que o nome é Swiffer, que se tornou uma das principais linhas de produto da Procter & Gamble, já vendeu 30 milhões de unidades, e que ele sozinho conseguiu reverter a tendência de queda das ações da Procter & Gamble. Então, eu acho que vai muito de encontro ao que você está falando, não é só ouvir ou perguntar. Se eu perguntar, o que o cliente vai falar? Eu quero mais barato, eu quero melhor, é o de sempre. Mas quando você observa o consumo, aí você começa a perceber o que, de fato, o cliente está procurando. Queria saber se tem alguma outra situação que você olha e fala, cara, a gente teve que carregar os caras para fora, porque os caras não querem sair, né? É o que você falou, eles não querem ver o problema, eles não querem ver o desafio, né? E às vezes eles vão no método estéreo, né? Que assim, põe alguém lá para observar para mim, né? Que também é estéreo, né? Também é frio, né? Tá difícil trazer os caras para fora do mercado, né? Não, na verdade, assim, eu tenho um cliente que é a Nortes, uma construtora, uma construtora de imóveis de alto padrão. Foi lançada há pouco tempo, a gente até fez o lançamento dela, e já está entre as 10 maiores aqui de São Paulo. Mas o processo é muito interessante, porque em todo o lançamento que a gente vai fazer para eles, os arquitetos, né, os engenheiros, mostram o lado positivo, sempre. Pô, essa região é excelente, essa rua é ótima, olha essa planta. E eu, com a minha visão, né, já com, vamos dizer assim, essa mentalidade, eu quero ver os pontos negativos, entendeu? Porque os pontos positivos, eles são evidentes, muitas vezes. Mas sempre o meu papel é trazer onde pode ser o pênalti. Porque assim, a nossa experiência mostra que as pessoas compram os produtos pelas qualidades dos apartamentos, mas elas deixam de comprar pelos defeitos, né? Então, se a gente trouxer esses defeitos, esses problemas, os pênaltis que eu chamo, para a mesa e colocar luz neles,
a gente vai conseguir sempre endereçar de alguma maneira. Né? E a gente tem feito isso com todos os empreendimentos, e isso segue também a mentalidade que o Jim Collins, que é o consultor americano, ele diz que você precisa sempre esperar o melhor e se preparar para o pior. Ele diz o seguinte, por quê? Porque se não acontecer o pior, ótimo, mas pelo menos você já pensou nele, né? Você já tem uma solução para ele. Então, ele chama de paradoxo de Stockdale, inclusive, isso aí, do almirante Stockdale, que estava baseado nisso. Tem uma história muito interessante para contar, que eu estou acompanhando muito de perto, que olha que interessante, que a gente estava tendo diminuição de pedidos num tipo de cliente lá, e quando a gente foi ver o que aconteceu, é que essa empresa tinha um pedido mínimo, certo? E e eles atendem varejo. E muitos dos varejos novos que estão surgindo não são grandes, são pequenos, tem menos lugar para estoque, e o pedido mínimo não era suficiente para fazer o estoque. Como o pessoal não tem estoque, a compra passou a ser semanal, não quinzenal ou mensal. Então começou a ser... O vendedor, por ter uma área grande, uma carteira de clientes muito grande, não consegue visitar com essa frequência semanal toda a carteira de clientes. Então, quando ele estava na frente do cliente e coincidia de precisar repor o estoque, tínhamos uma venda, mas não acompanhava o processo de compra do cliente. O modelo estava desenhado para respeitar as regras da empresa. A empresa vendedora que estava... Né, quando a gente foi a campo descobrir, mas o que está acontecendo? Os pontos de venda estavam menores, que claramente é uma tendência. Quando a gente viu isso numa região, está acontecendo com todo mundo? Sim, está acontecendo com todo mundo. As compras estão mais frequentes, o pedido está menor e eu preciso estar mais... O que fez com que tivesse que repensar todo o modelo, certo? Então, que eu acho muito interessante quando isso que o Marcelo está falando, de dizer de verdade mesmo o que está acontecendo. E para mim tem um outro ponto aqui que é muito interessante, que você trouxe também, que é da teoria X e Y, assim, de dizer algumas coisas são estimuladoras. Então, por exemplo, nos imóveis, eu vou comprar por causa disso, mas eu deixo de comprar por outra. Eu compro por X, mas eu não compro por Y. E eu tenho que lidar com as duas coisas, certo? Do tipo, então, quais seriam os desmotivadores de compra? Existem motivadores de compra. Quais seriam os desmotivadores? Vamos abrir e trabalhar isso? Né? Então, você vê, por exemplo, quando você vai... O Swiffer eu adoro como caso também, porque não é um aspirador. Ele é um pano, é um super pano, na verdade, se você parar para ver, ele é um super pano, né? E já vendendo com recompra, né? Que é do tipo para você repor, já pensando, né? Do jeito que os caras querem fazer. Mas eu acho genial isso. Então a gente podia aprofundar isso. Eu queria entender um pouquinho mais. Se eu te contratasse, por exemplo, diz, Carlos, o negócio é o seguinte: vem cá, eu estou com realmente este problema. Como você ajuda, primeiro, a definir o problema? E segundo, qual é exatamente o processo? Você vai e fala com quem na empresa, por exemplo? Qual que é o processo? Eu vou te dar um exemplo de um caso que estou fazendo agora, exatamente agora. Um caso de endomarketing. Né? A empresa me chamou, né? Porque ela está tendo... Enfim, ela detectou que tem um grupo na empresa que não está engajado. E ela queria saber se tem como transformar esse limão numa limonada. E é sempre seguindo essa mentalidade aí que eu te falei, que o Antônio Machado falava, tá, né? Ei, caminhante, não há caminho, o caminho se faz a caminhar. O meu processo significa o seguinte: eu vou entrevistar as pessoas, eu quero conversar com as pessoas, então não é com o CEO, né? Por mais que o CEO tenha falado comigo, eu quero conversar com as pessoas do dia a dia, né? E realmente conseguir entender, conseguir identificar, né, onde está aquela insatisfação, o motor daquela insatisfação. Então, conforme você vai conversando com as pessoas, você vai descobrindo, né? E aí, uma vez que você descobriu aquilo, o real problema, porque isso, assim, muitas vezes, nesse mundo corrido que a gente está vivendo, as pessoas acreditam que o sintoma é o problema, né? Então, quando alguém diz assim, as minhas vendas não vão bem, eu falo, mas isso não é o problema. O problema é saber por que não vão bem, né? Tem alguma coisa com o seu produto, se é alguma coisa que o mercado está mudando, se é uma coisa... Enfim, são N possibilidades. Então, quando a gente faz esse aprofundamento, que eu tenho muito prazer em fazer isso, porque, como eu disse para você, né? Para vocês, quando a gente começa a se interessar pelo problema, ele começa a ficar legal, entendeu? Então, eu começo a ter até um prazer em
em buscar a solução. As ideias começam a surgir. Quando você busca no banco de dados, né, outras empresas que viveram os problemas semelhantes, aquilo ali amplia a sua possibilidade e estimula a sua criatividade. Aí você olha para todas as novidades em tecnologia, que são muitas hoje. Se alguma coisa em tecnologia, né, que se fala até muito de inteligência artificial hoje, se alguma coisa não pode ajudar a transformar aquele processo ou resolver aquele problema, porque eu sempre digo que quando surge uma nova tecnologia, ampliam-se as possibilidades de solução de problemas novos e antigos. Né? Então, não é que você deve investir numa inteligência artificial só porque está na moda. Você tem que partir sempre do seu problema e ver se aquela tecnologia pode ajudar na solução. Então, essa é uma outra etapa. Finalmente, isso eu trago do mercado de propaganda, a gente cria muitas alternativas de caminhos. Às vezes é uma só, né, quando está muito claro, mas às vezes são várias ideias ou vários caminhos. E, finalmente, a gente divide isso com o cliente, onde ele também, eu digo que ninguém entende mais da empresa dele do que ele mesmo. Então, a gente, de uma forma muito, vamos dizer assim, transparente, flexível, uma conversa adulta, vamos dizer assim, a gente escolhe juntos qual que seria o caminho interessante, né? Mas sempre embasado no conhecimento da história, em possibilidades que as novas tecnologias oferecem, e geralmente são caminhos muito diferentes do que o mercado oferece, né? Porque ela tem essa metodologia que eu digo assim, eu não estou preocupado em vender mídia ou campanha, muitas vezes o que a gente faz não tem campanha. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu, que é muito interessante, né? Um cliente meu, a General Brands, que tem a marca Sucos Camp, que é um concorrente da marca Tang, né? E eles ficaram sem as embalagens, porque a Tetra Pak não tinha embalagem, os recursos, né, as matérias-primas acabaram. E aí ele, conversando com ele me disse, eu vou ter que interromper a produção. E eu disse, isso aí é um desastre, porque quando uma indústria interrompe a produção, significa que você tem que mandar os funcionários para casa e ter as férias remuneradas, você perde espaço no ponto de venda, depois é super difícil você recuperar. E ele olhou para mim e falou, eu que sei disso, né? Mas o que eu posso fazer? Eu falei, olha, olhando a história, a gente vê que em momentos de dificuldades assim, é comum os concorrentes se unirem. Você viu isso aí, por exemplo, no caso da Sulcor União, o SWOT, o relógio SWOT, a Boeing, enfim, os exemplos são muitos, né? É um momento onde talvez você devesse conversar com seus concorrentes e ver se vocês não podem se ajudar. Fala, mas como? Fala, liga para eles, aqueles caras que você, geralmente, no dia a dia, você quer enforcá-los, pergunta se alguém não tem embalagem sobrando. E ele fez isso, ele ligou, e na quarta ligação ele encontrou um suco, uma marca concorrente, que tinha o problema inverso. Tinha embalagem de sobra, mas não tinha o suco, porque não conseguia a matéria-prima para fazer o suco. E o Sucos Camp tinha o suco de sobra, mas não tinha embalagem. Então, eles fizeram uma parceria. Não é fusão, hein? Não houve fusão. Só uma parceria, onde um cedia uma coisa para o outro, né? E o outro devolvia. Isso impediu que a empresa interrompesse a produção e firmou, eles têm essa parceria até hoje, porque eles descobriram que quando eles compram ambos os produtos, né, em dobro, eles conseguem um desconto maior. Então, isso eu acho que mostra também como que funciona na prática, o tipo de solução que a gente está falando, que não é uma solução de comunicação, uma solução que é fechada, vamos dizer assim, né? É uma solução muito aberta e isso que me encanta. Como te falei, a solução pode ser qualquer coisa. Parece um jogo, na verdade, né? Do tipo assim, né? Chega assim, do tipo, vamos. E aí o cara fala assim, ok, vamos lá, vamos começar. Incrível isso, Marcelo. Não, e como é difícil levar o empresário em direção ao seu concorrente, né? A gente vive isso muito, né? Porque é muito importante, né? É o mercado, o consumidor, o concorrente, e como é difícil levar o empresário em direção ao concorrente, né? A gente vive esse desafio num cliente nosso hoje, que ele produz um dos produtos dele super bem, e o concorrente dele produz um outro produto super bem. Os dois concorrem em vários produtos, mas claramente eles têm vocações distintas. Vamos sentar e conversar.
Há 3 anos a gente tenta isso e a gente não consegue sentar e conversar. Resumindo, o cara não ganha dinheiro no produto que ele faz bem, e ele não ganha dinheiro no produto que o cara faz bem, e eles não conseguem sentar para conversar. Ou seja, quando a gente vai olhar para o problema de verdade, para o desafio de verdade, é um olhar muito mais amplo do que simplesmente produto e minha estrutura interna, né? Na maioria das vezes, acho que quase tudo que a gente está falando aqui é ir para o mercado, né? E olhar para o concorrente também como uma possível oportunidade é sempre algo que a gente precisa conversar. Na pandemia, né, acabou sendo um amálgama ali, né? Um negócio que, não tinha muita alternativa, né? Mas no dia a dia tem alternativas. E às vezes o empresário fica testando as alternativas sem olhar de verdade para as maiores oportunidades que às vezes não são tão agradáveis assim do ponto de vista empresarial, né? Que é vou sentar com o meu concorrente e vou ver como é que a gente consegue fazer isso juntos, né? Eu não quero entrar muito em questões políticas, mas o nosso presidente atual é um cara que eu acho que sabe fazer isso muito bem. É um cara que, do tipo, ele diz, cara, o melhor inimigo é não ter inimigo. Vem cá, vamos checar. E aí, não sou a favor, voto para o outro lado, certo? Tipo, acho que tem um monte de debates aqui. Mas é claramente uma habilidade que, quando você sabe fazer, de trazer para a mesa de negociação e de dizer, vamos abrir a oportunidade, vamos ver o que temos em comum aqui. Tem muita coisa que você pode evoluir e... né? Bem ou mal, aqui tem yin e yang em tudo na vida, eu acho que é outra conversa para depois. Carlos, super obrigado por trazer todos esses insights, adorei a ideia de ligar para os concorrentes, acho que realmente muita oportunidade aqui, adorei principalmente a ideia de não é a publicidade que resolve todos os problemas, porque eu acabei me afastando do modelo publicitário. Quando eu comecei minha carreira lá atrás, pequenininho lá em Barbacena, eu era estagiário de atendimento. Tá? Então, eu ia às contas. Precisava vender geladeiras. E o cara tinha um varejo, que era cliente da nossa agência, tinha 10 geladeiras para vender. E aí, a nossa agência queria fazer um anúncio na televisão. E aí eu dizia, não se paga, não tem lógica, nós estamos dando espalha-chumbo aqui para ver, não tem na mínima... Não, e eu era estagiário, tá? E já estava revoltado. E aí, o dono me falou, Raul, nós ganhamos dinheiro vendendo anúncio. Nós somos comissionados pela mídia e esse é o modelo. Eu falei, tá errado. Bom, e o que eu fiz? Eu fui escondido, liguei para o dono do nosso cliente, né, e falei o seguinte, eu vou ligar para as construtoras e vou oferecer as tuas geladeiras para construtoras. Quem comprar o apartamento ganha uma geladeira. Que preço você consegue fazer numa questão dessas? E eu posso pedir para as construtoras te ligarem, porque é muito mais fácil ligar para 4 ou 5 construtoras, que a gente também tinha na carteira. Eu falei, pô, 2 clientes nossos, pelo amor de Deus, juntos os 2, né? Eu fui demitido. Eu fui demitido umas 2 ou 3 vezes dessa agência aí, né? Ele me contratava de novo, de volta. E foi muito engraçado de ver a lógica do processo, como era, vamos comprar mais espaço, vamos comprar uma página maior, vamos fazer mais autores, vamos fazer... Então, era toda a negociação. Adoro essa tua percepção de dizer, não é... Às vezes pode ser, certo? Às vezes pode ser, mas muitas vezes não é. Né? Depois você pode até contar para a gente um dia como é que você é remunerado num processo desses, onde você chega e diz para o CEO, ligue para o teu concorrente. Né? Eu acho que tinha um consultor uma vez gigantesco que falou siga o planejamento, só isso estava escrito assim, do tipo, siga, eu faço o que é para fazer, só isso, né? E cobrou $100 mil por isso, e é real a história. E o cara, ele disse, você quer que eu te faça uma apresentação de 25 slides? Eu posso fazer uma apresentação se quiser, isso está fácil. Mas o que você realmente precisa fazer é parar de enrolar e fazer ponto, né? E esse visual, essa visão externa, então, é fantástico. Termine para a gente, do jeito que você quiser, você pode contar uma história do livro, você pode reforçar alguma coisa e diga para quem quiser saber um pouquinho mais, geralmente quem nos ouve é diretor de uma grande empresa comercial, gestor, etc., certo? E que geralmente está precisando de ajuda para alcançar suas metas. Então, pode ser que tem muita gente dentro do nosso público que diga, não tinha pensado nisso, gostaria de conversar com esse cara. Então, por favor, conduza da forma que você quiser esse final aqui, depois a gente encerra. Olha, um dos indicativos de que uma conversa está legal é que ela está acabando muito rápido. É sempre um problema. Eu posso ouvir o público dizendo, sabe, né? Porque parou, aquelas coisas. O que eu queria te falar é o seguinte, que o que me deixa muito feliz é ver o resultado na prática dos livros. Né? Eu
venho recebendo muitas mensagens, e não são, assim, 10, 20, são centenas de executivos que foram promovidos porque conseguiram intraempreender, né? Ou seja, você encontra uma solução para um problema da empresa e, de repente, o chefe te olha diferente e fala, nossa, mas não era o seu papel resolver isso, ele resolveu. E ele me escreve falando, pô, eu fui inspirado pelo seu livro, a história tal me levou a pensar desse jeito. Tem pessoas que empreendem. Eu fui dar uma palestra em Garanhuns e eu descobri, para minha surpresa, assim, que um administrador de uma fazenda, ele sempre quis atuar no mercado de turismo, né? E, inspirado ali pelo livro, ele montou é como se fosse uma pousada, mas totalmente diferente. Cara, inspirado numa coisa, acho que tem uma dessas praias paradisíacas do mundo, e ficou um bicho muito estranho. São os globos, assim, sabe? Lindo, com uma vista maravilhosa. Esse cara, ele está com as reservas esgotadas até o meio do ano que vem, porque ele conseguiu pensar numa coisa diferente, num lugar onde ninguém tinha pensado. E ele falou, eu já tenho dinheiro suficiente, estou ganhando dinheiro suficiente para ampliar. Ele comprou terreno do lado para ampliar a pousada dele e disse que já pode abandonar o trabalho que ele estava fazendo. Isso me encanta, porque eu digo que empreendedor é gerar riqueza onde não existe nada, né? Então, eu achei muito legal, assim, fiquei emocionado com o depoimento dele. Outra história interessante, eu dei uma palestra na Renner há 2 semanas, e no final da palestra também um diretor levanta e fala, olha, baseado no seu livro, eu consegui encontrar uma oportunidade disfarçada dentro da Renner, que já gerou para a gente 138 milhões de reais em receita em um ano. E eu fiquei ali no palco, né? Então, essas coisas me encantam muito. Essa é a minha grande missão, vamos dizer assim. Eu acho que o Brasil é assolado por né? Como a gente falou, os impostos, as coisas que jogam contra o empresário. A gente recebe notícias ruins o tempo todo. As pessoas ao lado, a nossa cultura enquanto país é jogar para baixo. Eu sinto muitas vezes, o que eu falo de um baú de caranguejos, né? Quando alguém está saindo, os outros puxam para baixo. Vai fazer isso por quê? Não é problema seu, não se mete com isso. Então, eu gosto de ver esse meu trabalho como alguém que está contribuindo para ir no sentido contrário, né? Para que esse país, enfim, um dia ele consiga atingir a grandeza que ele pode conseguir. E isso se passa por mais pessoas empreendendo ou pessoas pensando diferente e se interessando pelos problemas dentro das empresas. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de dar é isso, assim, para as pessoas lerem os livros, porque as histórias, conforme você vai lendo, vai te inspirando demais, e você passa a olhar para os problemas que você tem no dia a dia, seja no seu trabalho, seja os problemas da sua empresa ou do segmento que você atua, você passa a olhar de uma maneira bem mais, vamos dizer assim, criativa, potente, e pensando, por que não eu? Porque aquela coisa, você fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Ei, por que não eu? E isso eu acho que é a base de tudo. Aí depois você vai buscar recursos financeiros, sócios, buscar um processo para que isso aconteça, ter um business plan, enfim. Mas tudo parte com a base de que a mensagem é assim, eu posso fazer a diferença, eu posso inovar, eu posso criar uma coisa, eu posso ir atrás dos meus sonhos e desejos, e não ficar esperando que tudo caia do céu, como a gente vê muitas pessoas, né, vivendo hoje aqui no Brasil. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final. Se você tiver mais alguma pergunta. Não, perfeito. Super obrigado, Carlos. Marcelo. Não, eu acho muito bacana o que o Carlos falou e para mim abre uma janela para um próximo podcast aqui, porque muitas vezes as pessoas chegam para conversar com a gente, com certeza acontece com todos vocês, falam, eu quero empreender. Né? Todo mundo quer empreender, né? Porque a gente tem o glamour do empreendedorismo hoje em alta, né? E aí eu falo bem assim, legal, qual foi a última coisa que você fez dentro da empresa que você está de diferente? Aí ele falou bem assim, não, mas dentro da empresa, não, eu quero empreender fora. Aí eu falo, cara, comece a exercitar e empreender dentro. Né? E a maioria das vezes é assim, não, na minha empresa não dá, né? Não dá porque a pessoa normalmente não tenta, né? Então aqui tem uma provocação que o Carlos deixou, que é assim, dá para empreender dentro da sua empresa, dá para empreender como CLT, dá para empreender em qualquer
qualquer atividade na empresa dá para arriscar, né? Se a empresa não for um lugar que te permita isso, vai buscar outra empresa ou vai empreender no mercado, mas tem oportunidade de empreender dentro do próprio negócio, né? Ele contou da Renner, ele contou várias outras, que as pessoas muitas vezes ficam bem assim, não, é melhor eu cumprir o meu papel aqui dentro. Cara, é melhor você tentar empreender dentro da empresa, de repente você descobre que você não precisa nem sair, porque ali tem uma oportunidade disfarçada, como o Carlos fala super bem. Você estava... é Domo do Mato, o nome do... Exatamente. Domo do Mato. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, depois dá uma olhada em Garanhuns, glamping. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, está na lista de lugares para conhecer. Não termina esse meu, Carlos, toda vez que eu acho que está diminuindo ali, é que nem livro. Quando você acha que está diminuindo, não, aí entram livros novos, então, tipo, muito legal. Bom, Carlos, super obrigado pela entrevista. Eu gosto muito de um conceito que se chama Ikigai, né? E o Ikigai, 4 grandes áreas, e você parece claramente estar no teu Ikigai. Então, puta, como é bom falar, a pessoa emana energia positiva, ajuda o mundo, ganha dinheiro com isso, sabe? Inspira. Muito legal, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria terminar reforçando a frase que o Carlos repetiu aqui, mais de uma vez, que é caminante el camino se hace al caminar, e eu acredito muito nisso também. Grande abraço, obrigado, boas vendas, e nos vemos ou nos ouvimos no próximo Podcast VM. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. Tuas palavras, teu feedback são fundamentais para a gente continuar esse processo e faz parte desse ciclo, né? Lembre que estamos todos juntos nessa caminhada. Um abraço, obrigado e até a próxima.